Boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Então, nós estamos retornando à segunda aula, né, nesse sistema. A primeira aula, que foi a semana retrasada, nós tivemos aí o refino do petróleo, né? E passamos aí pela exploração do petróleo, vindo até a refinaria e fazendo a destilação fracionada, onde se separa lá os seus derivados. Hoje a gente vai para a produção do etanol, né? Então, pode passar a página, por favor. Então, nosso conteúdo é a produção de álcool. Esse álcool que eu coloquei aqui, mas o nosso objetivo maior aqui é o etanol, né? Porque nós temos outros álcools derivado de outros meios, né? Além do etanol, que o etanol é o álcool da cana, que é chamado álcool da cana-de-açúcar. Esse álcool da cana-de-açúcar que é o nosso etanol, né? Então, o objetivo dessa aula é que o aluno consiga entender as técnicas aplicadas para a produção de álcool. No nosso caso aqui vai ser o etanol. A nossa habilidade hoje é fazer previsões sobre quantidades nas transformações químicas e avaliar as possíveis implicações das relações quantitativas nas transformações químicas que ocorrem no sistema produtivo, né? Então, é uma habilidade para ser atingida nessa aula de hoje. Ok. Então, o nosso estudo hoje vai ser realmente como o álcool é produzido, especificamente o etanol, e como ele sai, né, da sua produção e vai até os postos de gasolina e outros meios também, né? Porque o álcool, ele passa por alguns processos, com alguns processos ele já é utilizado como combustível, mas para ser utilizado em outros ambientes, por exemplo, como medicamentos, em alimentos, limpezas, ele passa pelo outro processo, que continua sendo o processo de destilação. Então, cada meio que ele for utilizado, ele sofre um novo processo, ok? Então, o que a gente vai colocar aqui mais nossa habilidade maior aqui é na produção, até chegar os postos de gasolina, que nós estamos trabalhando mais com etanol, né? Que o etanol é um combustível, né? Isso aí, dos anos 80 para cá, ele está aliado aí à gasolina, né? Então, além dele ser um combustível puro, como o álcool, que é o posto de gasolina, você tem o etanol, os carros já estão preparados para trabalhar, né, com esse combustível, e além disso, ele tem uma porcentagem que ele é colocado dentro da gasolina, né? Que ele facilita aí o desenvolvimento dos motores dos automóveis, né? Então, ele tinha um outro produto que fazia o papel que o álcool faz hoje, né? Lógico, o álcool ele faz um papel bem mais, digamos assim, aconselhável, né? Usar ele em questão de meio ambiente, do que o que a gente tinha antes, né? Então, além dele ser um componente da gasolina para o combustível, né, que ele tem uma porcentagem aí de 25% de álcool na gasolina, e como ele é também um combustível, ele lá puro nos postos de combustível. Então, o processo de produção de álcool envolve, basicamente, as etapas de moagem, produção do melaço, fermentação e destilação. Então, esses aí a gente vai ver aqui. Os álcools são uma função muito importante estudada em química orgânica. O principal álcool de aplicação em nossa sociedade é o etanol, chamado muitas vezes simplesmente de álcool. Entre as variedades e aplicações que ele apresenta, temos seus usos em bebidas alcoólicas, né? Como combustível, que é o caso do etanol, lá nos postos de gasolina, em perfumes, tintas como solvente, vernizes, né? E solvente, ele puro como solvente também, né? E em soluções desinfetantes. Então, eles apresentam, né? Então, ele faz parte da composição das formas desses produtos.
né? Além de ser usado nessas condições de combustível, eles são usados como uma matéria-prima para produzir outros produtos. Por exemplo, a tinta, né? Então, aqui, observe as principais etapas do processo de produção do álcool. A gente vai ter aqui um esquema, né? Esse esquema é o que, desde da colheita da cana até a produção final dessa produção, colocado nos carros, onde esses carros transportam eles para os postos de gasolina. Então, por favor. Então, aqui a gente tem um esquema, né, que mostra aqui logo no início os canaviais. Então, esses canaviais são o quê? É a matéria-prima, né, que é a cana, lá que é chamada cana a cana-de-açúcar. Elas são plantadas, esse ambiente é chamado de canaviais, né, ocupa um bom espaço de terra, né, lembrando isso aí que a gente tem, hoje a gente tem um bom espaço de terra na agricultura reservada à produção da cana, né? Então, tem pessoas que tinham fazendas, que eles trabalhavam isso como suas agriculturas, pecuária, e lá na sua produção, de seu trabalho de sua fazenda, ele hoje deixou de fazer essas produções e ele faz o quê? Ele aluga a terra, né? Ele aluga a terra para as grandes usinas utilizar como os canaviais, para abastecer, né, sua produção lá na usina. Então, esse esquema, dá uma olhadinha nesse esquema aqui, ó, que nós vamos ver isso aqui a seguir, a gente vai ver no vídeo o que está realmente aqui, ó. Então, dá uma olhadinha só, né, nesse esquema aqui, ó, e nós temos aqui, se você for ver, nós temos duas etapas, né, ó, canaviais, aonde apresenta no finalzinho aqui da primeira etapa, a gente tem um caminhão aqui, um caminhão baú, né, onde ele está colocando aqui açúcar, né? E aí a gente continua com outra etapa, que começa de fermentação até o etanol, que é álcool, né? Que isso aqui está indicando que há um carregamento de álcool, que são aqueles carro-tanque que carrega que transporta esse produto, né? Então, ele está a cana lá no início, né? Canaviais, mostrando aqui em duas etapas, açúcar e etanol. Observando, ok? Ok. Então, a gente vai passar aqui, mas a próxima a gente vai assistir ao vídeo aqui de 9 minutos, sobre isso aqui, né? Que é a produção desde lá do canavial até chegar à produção do álcool. Tudo bem? Então, nós vamos assistir aqui. Observa bem, né, que isso aqui é bem ilustrado, ele está bem, dá bem assim parecer, que é feito do início até o final. Tudo bem? Depois de colhida no campo, a cana-de-açúcar chega até a usina por caminhões. No parque industrial, o caminhão é pesado em uma balança que vai precisar a quantidade de cana que ele carrega. O próximo passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. Isto é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou horizontais. A amostra da cana é direcionada a um laboratório que diagnosticará o índice de ATR, açúcares totais recuperáveis, ou seja, a quantidade efetiva de açúcar que aquela cana tem. Depois de pesada, a cana poderá ter dois destinos distintos. Ou será encaminhada diretamente para a mesa alimentadora da usina, onde, se colhida manualmente, poderá ser lavada ou ventilada, limpeza a seco, para remoção das impurezas. Ou, no caso da cana colhida mecanicamente, ela segue direto para o picador, desfibrador e moenda ou difusor. Algumas usinas trabalham com pátios de recepção de cana e estocagem, onde a cana é depositada ou fica aguardando nos próprios caminhões até ser encaminhada à mesa alimentadora. Os passos seguintes consistem em preparar a cana para a extração do caldo, aumentando assim sua densidade e a capacidade de moagem. Neste processo, objetiva-se também romper as células para a liberação do caldo nelas contido. Assim,
a cana é passada por um jogo de facas num processo de preparação até entrar em um desfibrador, onde cerca de 85 a 92% de suas células são rompidas, o que facilitará a extração do caldo. Constituída basicamente de fibra e caldo, o que interessa para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar é o açúcar contido na matéria-prima, que se encontra dissolvido no caldo. Portanto, o objetivo principal é extrair o máximo de caldo da cana. A extração do caldo ocorre por duas diferentes técnicas: a utilização de moendas ou difusor de cana. Nas moendas, formadas por vários ternos com dimensões diferentes, a cana é esmagada. Cada terno, ou castelo como também são conhecidos, possuem 4 rolos principais denominados rolo de entrada, rolo superior, rolo de pressão e rolo de saída. No primeiro terno, são extraídas as maiores quantidades de caldo. Depois disso, a cana é embebecida de água e passa pelos demais ternos, até que cerca de 94 a 97% de seu caldo seja extraído. O número de ternos varia de 4 a 7. Outra forma de extração do caldo é o difusor de cana, onde a extração ocorre com a ruptura das células no preparo da cana, onde se encontra a sacarose e a lavagem destas com água ou caldo da própria cana. Neste processo, os índices de extração podem chegar até a 98% do caldo retirado. Após a extração do caldo, o processo se divide em 3 diferentes estágios. De um lado, o bagaço que sobra é dirigido a uma esteira ou direcionado diretamente para as caldeiras, onde será queimado e seu vapor transformado em energia, no processo que se conhece por cogeração de energia ou bioeletricidade. As usinas brasileiras são autossuficientes em energia durante o período da safra e ainda exportam excedentes para as redes de distribuição, vendendo assim créditos de carbono em conformidade com o Protocolo de Quioto. Cada tonelada de cana processada gera em média 260 quilos de bagaço. A energia cogerada pode acionar as moendas nos processos elétricos ou o vapor utilizado para o acionamento, que transforma energia térmica em mecânica. Extraído o caldo da cana, o próximo passo será um tratamento neste caldo, objetivando a retirada de impurezas solúveis e insolúveis nele encontradas. O tratamento pode ocorrer em várias fases, desde a passagem do caldo por peneiras, força centrífuga para separar materiais sólidos do líquido, pesagem do caldo, permitindo melhor controle químico do processo e tratamento químico do caldo. Depois de tratado, o caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar ou de etanol. No primeiro caso, o caldo passa por um processo conhecido como sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de coloides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela, o caldo é aquecido a aproximadamente 105 graus Celsius, com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação, aumentando a eficiência da decantação e possibilitando a degassagem do caldo. Depois de aquecido, o caldo é purificado no processo chamado decantação ou clarificação. O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para concentração. As impurezas sedimentadas constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração para a recuperação do açúcar nele contido. Depois, o caldo é filtrado, com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo. Na sequência, ele passa por evaporadores para ser depois cozido, cristalizado, centrifugado e secado. Depois deste processo, o açúcar, que pode então ser refinado ou ganhar outras formas, especificações, é ensacado, pesado e armazenado, até ser transportado por via rodoviária ou ferroviária. Algumas usinas comercializam o açúcar direto aos consumidores, com marcas próprias ensacadas nas próprias unidades. Após passar pelo tratamento primário de peneiramento, o caldo é submetido a um tratamento mais completo que implica na adição de cal, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante àquele utilizado na fabricação de açúcar.
Livre de impurezas e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado para a fermentação, onde os açúcares são transformados em álcool. As reações ocorrem em tanques denominados dornas de fermentação. O tempo de fermentação varia de 6 a 10 horas. Ao final deste período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases e multiplicação do fermento. Após a fermentação, o vinho é enviado às centrífugas para a recuperação do fermento, que é tratado novamente e utilizado para a continuidade do processo fermentativo. O excedente de fermento pode ser encaminhado para a secagem, dando origem a um novo produto, a levedura seca, que será comercializada como complemento alimentar animal ou humano como fonte de proteínas. O vinho centrifugado é encaminhado para a destilaria, processo este que se utiliza nos diferentes pontos de ebulição nas diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com auxílio de colunas distribuídas em vários troncos. Uma coluna tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de álcool do seu produto de fundo, que é denominado vinhaça. A vinhaça, retirada em uma proporção aproximada de 12 litros para cada litro de álcool produzido e constituída principalmente de água, sais sólidos em suspensão e solúveis, é utilizada na lavoura como fertilizante, sendo seu calor parcialmente recuperado pelo caldo em um trocador de calor. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água, que atinge um teor da ordem de 96 graus. Este álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou passar por um processo de desidratação, transformando-se no álcool anidro, utilizado no Brasil como aditivo à gasolina. Depois de pronto, o álcool produzido é armazenado em tanques de grande volume, situados nos parques industriais, ou mesmo embarcado em caminhões-tanques ou composições ferroviárias para ser comercializado às distribuidoras. Ok, né? Deu para entender aí o processo? Aquela demonstração que tem nesse esquema, ele, né, como ele começa lá no canavial até o consumo do álcool como combustível, todo esse esquema aqui está no vídeo, né? Dá para entender no vídeo. Alguém tem alguma coisa a colocar, alguma pergunta? Para a gente continuar? Não consegui entender, sim. Não? Conseguiu? Então, assim, vocês viram aqui que na produção não se perde nada, né? Desde lá do início, onde a colheita da cana, ela já passa por uma análise química, né, para ver a qualidade daquele plantio, no caso ele divide isso em lote, né? Nessa colheita ele já faz ali uma análise de uma amostra, que chama de amostragem, dentro de digamos, de toneladas e toneladas, ele tira uma amostra aí de 1 quilo, por exemplo. E aí leva para o laboratório faz essa análise e ali já tem um parecer do que produto ele vai ter, né, o rendimento desse lote. Então, por um motivo ou outro, ele já tem que fazer isso para ele saber a proporção dele lá no final da sua produção. E ali ele já tem uma ideia do que vai sair de açúcar e que vai ter também na produção do álcool, né? Então, é o tempo todo fazendo análise para a qualidade do produto e para ter noção do que estão preparando naquele momento, né? Que pode todos são cana-de-açúcar, lógico. O plantio é cana, mas por causa de interferência até do clima, ou até mesmo do solo, ele tem uma cana com a qualidade e outra, né, dependendo do outro ambiente que essa cana está plantada lá, ele tem um outro rendimento. Então, é por isso que o tempo todo estão fazendo análise. E ele começa e termina sem perder nada, né? Você vê que a própria casca, que é o bagaço, né, ele utiliza para queimar, transformar esse material queimado em energia, para o uso da própria usina. Então, não se perde nada.
ok? Matheus, por favor. E aqui está, né, o primeiro processo, que é o processo de colheita da cana. E isso pode ser feito, né, com... chama hoje colheitadeiras, que são essas máquinas. Há um tempo atrás aí era tudo feito no braço humano, né, era corte de cana, né, que chamava corte de cana. Os trabalhadores iam até esses canaviais, e aí ele tinha o dia inteiro ali cortando com um aparelho, com o equipamento deles, que era tipo um facão, né, e eles cortavam essa cana, e essa cana era distribuída através dos caminhões, transportada até a usina. Hoje não, a própria, né, esse recurso mecânico que eles têm, ele já colhe essa cana e já passa para cima do caminhão e já transporta diretamente para a usina. Então, facilitou muito isso aí. Porque se não tivesse esse recurso, demorava muito mais para você ter ali, eles ter aquela cana, né, cortada em um tempo mais rápido, né, e aí eu interferia em tudo, né, em questão de custo, né, até na qualidade, porque você não ia ter o trabalho rotineiro, porque ia ter que dar uma parada para ter um novo produto para fabricar, e nesse sistema de máquina, não, eles bem rápido, e aí ele já tem aquelas condições, né, do produto final até sair um pouco mais em contas, economicamente, né. Então, o que está demonstrando aí, foi demonstrando no vídeo, ele já faz essa figura aqui, está mostrando isso, né, na figura 1 aqui, essa colheita, né. Então, a primeira passagem de uma análise química é quando ele tira esse material. Quando ele traz esse material, chega na fábrica, ele já recolhe ali uma amostragem. Né? Uma amostragem é o quê? É um pouco, né, de um montante. Né? E aí ele já leva para o laboratório e faz toda a sua análise. Ok? E na etapa 2, né, que é a etapa que a usina vai receber esse material e vai começar a fazer a moagem, né? Que essa aí a cana é triturada numa moeda, que é um tipo de equipamento, né? Essa moeda fica lá na usina, liberando assim o seu caldo, conhecido como garapa, né? A garapa contém elevados teor de sacarose, que é o açúcar, né? E por isso pode ser também sofrer cristalização a ser utilizada na produção da cana-de-açúcar. Então, essa primeira etapa da moagem, eles estão produzindo açúcar, né? A partir daí, terminou a produção do açúcar, o açúcar vai para um outro processo, que é o processo de secagem, aquele todo, até chegar a embalagem dela dentro daqueles sacos que a gente viu lá no vídeo, né? Que ali já está preparado. Mas, assim mesmo, ele passa pelo processo químico, por exemplo, para clarear, que deixa o açúcar um pouco mais claro. Ele tem um tratamento ali, passa por uma secagem, né? Então, não é diretamente ali da usina, terminou ali, já está pronto. Não, ele tem um tratamento nesse produto, né? Nesse açúcar. Ok? O Matheus, por favor. E aqui a gente tem, né, o bagaço, né, já separado do caldo, né? Então, aqui é uma pequena amostra. Esse caldo, ele já vai para o processo no caso da fermentação, né? E o bagaço, ele passa por uma secagem, e nessa secagem ele queima para, por exemplo, como eu falei para vocês ali anterior, passa para queimar como, né, o aproveitamento para energia da própria usina, ok? Então, só para ler, para confirmar melhor, então, o bagaço da cana não é desperdiçado, então, aproveita dela. Mas, sim, queimada nas caldeiras para liberar energia que é usada na produção, né, de eletricidade para a própria usina. Então, foi aqui que foi comentado. Não se perde nada, né? A terceira etapa, né, que a garapa está pronta, né? Então, a garapa é aquecida a cerca de 105 graus Celsius e produz o melaço, isso é, a solução de cerca de 40% de sacarose, né? Essa parte é importante para deixar o caldo o mais puro possível, né? E assim não haver um contaminante, né, próximo à etapa.
Então, a gente tem que deixar o mais puro possível, né? Que queria ter mais ou menos a qualidade de caldo de cana mesmo, do caldo que a gente chama isso da garapa, que não tem interferência de outros produtos, né? Que de impurezas. Então, nesse momento, eles tomam alguns cuidados ali na produção. Porque se tiver alguma interferência de algumas impurezas, eles já vão ter outro tipo de trabalho, né? Que é um trabalho desejável, porque isso vai ocupar mais tempo da produção finalizar e talvez o produto no final não saia o desejado, né? Tá ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma interferência? Não? Vamos. Terceiro. Ok. E aqui a quarta etapa, que é a fermentação, né? O açúcar já passou pela sua produção e agora vai começar a fazer a transformação do álcool. Então, nessa formulação aqui embaixo, então vamos só confirmar aqui, vamos lá. Então, o melaço é levado para sofrer fermentação, e isso é feito por micro-organismo, esse micro-organismo é chamado de levedura, né? Que na presença de sacarose produz uma enzima denominada invertese, né? Que é a invertese, que é o quê? É um micro-organismo produzido para auxiliar nessa fermentação. Então, você tem o sacarose aqui, né? Que é o acana, que é o carbono 12, e o hidrogênio 22 e o O11, mais a água, né? Que essa água já está presente na própria produção. E aí já tem o que? A glicose mais a frutose. Isso por causa da origem dessa matéria-prima, né? Que é o que? A frutose, cada cana. É uma produção agrícola, né? Então acaba sendo a glicose e a frutose. Isso, o que? Uma quebra, né? Mas essa quebra houve aonde? Na fermentação. Ok? E aqui tem ainda na mesma, pode ser na mesma. Ainda aqui, depois esse micro-organismo origina outra enzima, né, que é o zimase. A zimase é outro tipo de micro-organismo que vai auxiliar agora fazer a catalisar, né, que é um tipo de catalisador, fazer essa transformação, ou seja, transformar a glicose e a frutose em etanol. Aí já estamos fazendo a produção do álcool. O produto final dele já é o álcool, né? Então, aqui está a frutose ou a glicose, né? Nessa primeira parte aqui. Tem a zimase, que é que é utilizado, essa enzima, que é um micro-organismo utilizado para auxiliar essa fermentação. E aqui a gente já tem, aqui em vermelho, né? O etanol mais a água. Né? A água não, o gás carbônico. Desculpa. É o gás carbônico. Esse gás carbônico é fruto de quê? Da reação, né? Então, na verdade, essa glicose ou essa frutose, nessa fermentação, além de formar o etanol, ele formou um outro produto. Então, ele formou dois produtos aqui. O próprio etanol e o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele pode ser liberado diretamente no ar, né, que não pode ser catalisado, ou ele pode ser captado em algum processo de captar um gás, que é o gás carbônico, e aí ele ser armazenado em algum ambiente dentro da usina. Ok? Pode ser a próxima. E aqui a gente tem a destilação. Fermentou, com todo aquele processo, né, da interferência dos micro-organismos, né, das enzimas, ele vai fazer agora, ele já tem praticamente o álcool produzido, né, que a gente viu lá o álcool produzido mais o dióxido de carbono, né, e a gente agora já vai, nessa fermentação desse melaço, a gente obtém o chamado mosto, né, esse mosto é um produto, né, que ele passa por uma segunda fermentação, né, que por sua vez, é levado para a destilação fracionada. Então, aqui sim, aqui já vai começar a sair o álcool, né, produzir o álcool.
Então, assim, por meio dessa técnica, obtém-se o álcool comum. Esse álcool comum a gente chama o álcool 96%. Esse GL, que é o grau chamado, o grau que controla a porcentagem de álcool, né, e água dentro dessa substância, é o GL, que é o grau chamado grau Gay-Lussac. Esse grau é como se fosse a porcentagem, né? Aí pode usar isso como a porcentagem, ou seja, álcool 96%, 96% ou grau GL. Então, isso quer dizer assim, que nós temos aí 96% de álcool e 4% de água. A presença de água só apresenta aí 4%. Ok? A partir daqui, o caminho que o álcool seguirá dependerá do seu uso, né? Então, aí se você vai usar um álcool, por exemplo, para combustível, um processo está ali, está feito, mas se você for usar um álcool, por exemplo, para ser utilizado em farmácia, que já usamos isso como álcool etílico, né? Ele vai passar por um outro processo para que esse álcool chegue a essas condições de ser utilizado, por exemplo, nas farmácias, né? Nos medicamentos, e aí para frente. Ok? Então, agora, quando se pretende usar o álcool misturado com a gasolina, por exemplo, é necessário ter aí 100% de álcool, né? Que aí a gente não pode ter aí a presença de água nesse álcool. Então, a gente tem que deixar ele 100%. Para deixar ele 100%, a gente tem que deixar esse álcool chamado álcool anidro. O álcool anidro é o álcool totalmente ausente de água. Então, o álcool hidratado, a presença de água nesse álcool. Álcool anidro, ele não pode ter presença de água. Então, ele é, no mínimo, aí 99,99% de álcool. Né? A presença de água ali já interfere nele, ele já vai não ser o álcool anidro, ele vai ser o álcool hidratado. Tá ok? Agora, aqui, para a obtenção do álcool anidro, né, além dele já estar lá prontinho, ele está com a presença, geralmente ele tem a presença de água, então ele vai realizar o quê? A destilação desse álcool, 96%, que está lá, com o benzeno, né, que ele vai auxiliar o arraste dessa água, ou seja, o benzeno, ele auxilia, no caso, ele arrasta, né, essa água do álcool e deixa o álcool totalmente anidro, ou seja, 100% álcool. Okay? E aí, né, a gente está vendo aqui uma imagem dessa fermentação, né? Essa parte aí, ela fica, né, a gente viu lá no vídeo, que ela fica misturando, é tipo um misturador, né? Nesse misturador, ele tem um tempo aí de 5 a 6 horas, e aí já temos o álcool pronto ali. Então, coisa rápida, cada vez mais ele vai buscando tecnologias, né, para melhorar esse tempo, né? Porque quanto mais tempo fica aí, mais custo vai ter, né? Quando menos tempo há aquele resultado da sua produção, melhora aí até no lado econômico, né? No custo do material, tá ok? E aqui a gente tem um aparelho, né, que é chamado de alcômetro, que é um tipo de decímetro que é usado para medir a pureza do álcool. Então, para a gente saber que um álcool está tanto por cento de água, ou ele realmente é puro, com esse equipamento já dá para perceber, né? Isso é uma coisa simples, né? Que ele tem uma graduação nele, e aí, assim, você tem 4% de álcool, por exemplo, ele vai dar a porcentagem do álcool e a porcentagem da água, ele já dá para saber que há uma mistura de água. Se ele tiver 100% álcool, também já dá para perceber com esse aparelho aí. Então, o tempo todo, o pessoal da usina, que estão fazendo isso, ele utiliza esse aparelho. É um aparelho simples, né, cabe dentro do bolso, e aí ele vai fazendo o tempo todo ali para ver que situação está o seu produto. Tá ok? Por favor, a próxima. Aí não chegando nas questões. Então, pessoal, chegamos às questões aqui. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Vocês conseguiram fazer o questionário lá da semana passada, né? Eu fiz a correção na segunda-feira, né? Eu coloquei lá que ia fechar lá no domingo, mas acabei fechando lá na segunda-feira
às 20 horas, e eu fiz lá né, uma correção, e vamos fazer a correção aqui, né? Comentar aqui. Então, nessas questões, essas duas questões abertas, é uma questão para a gente ir direto no texto, né? Lógico que as outras também estão no texto, mas é aquele caso, né? Se não tiver realmente no texto, mas vai estar no contexto da matéria que nós estamos estudando, né? Ok? Então, aqui, ó, qual é a principal aplicação em nossa... Opa, tá bom, é o primeiro, né? Qual é o principal álcool de aplicação em nossa sociedade? Então, eu vi lá, a maioria respondeu, né? Quem foi que respondeu? Qual é o mesmo? Alguém pode responder? Professor, eu não lembro, eu tinha visto no texto, mas eu não lembro o que eu já coloquei. Então ele está perguntando assim, ó, qual o principal álcool de aplicação em nossa sociedade? Porque todos praticamente são usados, lógico, né? Nós temos álcool etílico, né? O álcool da farmácia, do álcool de limpeza, né? É o etanol, não é? Nós hoje nós estamos utilizando muito, utiliza o etanol, né? Que é aquele álcool lá que a gente chama o álcool da cana, que é usado nos postos de gasolina e em outros produtos que a gente tem aí no mercado, né? Cada um do seu jeito lá, né? Uns fazendo parte ele puro, né? Como produto e ele como matéria-prima para formar outros produtos, né? Ou como solvente, né? O álcool é um solvente. Então, ele é utilizado aí para outras coisas. Por exemplo, tinta, né? Remover alguns materiais. Então, ele é usado o tempo todo aí. Né? Na indústria, nos hospitais, nas farmácias, em casa, produto de limpeza, e aí vai. Ok? Então, a gente fica aqui com a resposta, né? Também como principal, o etanol, né? O segundo, né? Qual a etapa que a garapa é aquecida a cerca de 105 graus e produz o melaço, ou seja, isso é uma solução de cerca de 40% de sacarose. Alguém lembra? Então, ela está lá, né, esse produto, a gente busca dele, e nessa etapa a gente já tem a 40% de sacarose. Porque o resto, porque no caso seria os 60%, ele já vai servir para a produção do álcool. Então, é aproveitar, você vê que não perde nada, né? Já com 40% dessa garapa, uma parte já é 40% é o açúcar, que é o chamado sacarose, e os 60% aí eles vão buscar dele para fazer o álcool, né? Então, você dá mesmo tempo que ele produz o açúcar, produz lá o álcool, ok? Então, qual é essa etapa? Alguém lembra? Né? Então, é a terceira etapa, não é? Então, a terceira etapa é quando a gente, no melaço, que é onde tem o melaço, e aí a gente começa a fazer esse processo, né? Aquecimento e a produção de 40% de sacarose, e o resto nós vamos para outra etapa, né? Que é fazer o álcool. Tá ok? E a terceira, né? A produção de álcool e combustível a partir da cana está diretamente relacionada a qual dos processos metabólicos de micro-organismo abaixo relacionado. Então, qual é desses processos embaixo? Nós temos aqui a letra A, respiração, né? Digestão, fermentação e fixação. Então, qual é desses processos? Fermentação. Fermentação, né? Então, o tempo todo, quando a gente pensa em álcool, né, há esse processo de fermentação e é que o produto final sai através desse processo, né? Tá ok? A quarta, né? Qual o álcool utilizado diretamente no abastecimento dos veículos? Isso aqui é uma questão meio complicada, assim, porque se você for ver, porque o álcool é assim, ele está lá nos combustíveis, ele fala assim, em três condições. A gente tem lá o álcool comum, né? Que está escrito lá nos postos, lá, álcool aditivado e o metanol misturado na gasolina. Então, a gente está usando o álcool aí o tempo todo. Nessa questão aqui, que eles falam assim, como a gente fala
do álcool, a ausência de água, para colocar na gasolina, então a nossa questão aqui é o álcool etílico, né? Ok? A próxima, por favor. E aqui nós temos a quinta questão, né? Sobre o etanol, cuja fórmula é H3C, né? CH2 e o OH, né? Identifique a alternativa incorreta. Então, uma dessas aqui vai estar incorreta, que não está relacionada ao álcool, né? Então, vamos ler aqui a alternativa A. Então, por exemplo, apresenta cadeia carbônica saturada. Lembra lá no início do ano vocês estudaram cadeia saturada e insaturada? Estão lembrados ainda? Então, o que é uma cadeia saturada? É uma cadeia que só tem ligações simples, né? Então, se eu olhar para a cadeia do álcool aí, é por isso que eu coloquei ela numa fórmula chamada fórmula estrutural, né? Para a gente localizar as ligações. As ligações são esses tracinhos entre eles aí, ó, entre o primeiro grupinho aqui, que é o primeiro radical, né? Que é o metil. O segundo radical aqui, ó, então é o H3C, tem um tracinho, esse tracinho é a ligação, CH2, mais um tracinho, e o hidroxila, que é o OH, né? Então, o álcool ele apresenta uma cadeia carbônica saturada ou insaturada? Saturada. Saturada, né? Uma ligação simples, então ele é saturada. Na letra B, ele faz assim, ó, é uma base inorgânica. Então, ó, então vai botar aqui, ó. É uma base inorgânica? Não, é uma base orgânica. Isso. Então, é um produto orgânico. A gente não pode pensar o álcool como uma substância inorgânica, né? Ela apresenta aí... lembra que, no mínimo, um composto orgânico ele tem que apresentar, na sua fórmula, um carbono, né? Então, nós temos aí 2 carbonos, né? Então, ou seja, apresenta uma função orgânica, né? Então, a correta é a B, né? Porque já que ele é incorreta, né? As outras vai ter que ser correta aqui. Então, vamos ver a C aqui. Solúvel em água. Então, o álcool é solúvel em água, né? Você mistura, consegue misturar ele ali, ele forma uma mistura homogênea, e aí você consegue visualizar ali só uma solução, né? Que a gente chama isso de solução homogênea, né? Ok? Uma mistura homogênea. A D aqui é um monoácido? É um monoácido, né? Porque o que é um monoácido? O monoácido é quando você só tem um hidroxila, né? Que é o OH, ligado a uma cadeia. Não tem 2 hidroxila ligados a essa cadeia, nem 3. Então, é ele representa da sua formação que ele é um monoálcool. Ok? Alguma dúvida mais aqui? Não. Não. A nossa referência, né, que a gente tem sempre uma referência aqui, que é a proposta curricular, né, que é da ciência da natureza e suas tecnologias, né? Então, a gente não foge muito daqui, certo? A gente está sempre trabalhando com a proposta curricular, lógico, a gente altera algo ali, alguma coisa ali, mas nossa comanda maior aqui é a proposta curricular, tá ok? E nós estamos aqui terminando o segundo bimestre, já entrando na próxima semana já o terceiro bimestre, né? E a gente vai continuar aí com as produções, porque pelo que tem visto vocês, do terceiro, é química orgânica até o final do ano, né? E as aulas são, né, por enquanto a gente está trabalhando com esses textos, com os formulários. Aproveita bem desses formulários, porque ali é né, aquele texto que está sendo apresentado para você responder as questões, é um texto bem, assim, digamos, tem que ser bem elaborado para quando quem for responder essas questões, tirar o maior proveito daquele texto, né? Que a gente não pode, por exemplo, eu não vou colocar um texto muito, assim, longo, que vocês ficar o tempo todo lendo e relendo ali, não, mas aproveitar o máximo possível do que está ali, né? Que é bem pensado esse texto, bem elaborado para resolver essas questões, você voltar no texto de novo, precisar de informação ali, e
tirar mais proveito possível, ok? Alguém tem mais alguma coisa para falar aqui? Sobre a matéria aqui, ó. Eu não. Então, pessoal, isso é hoje, né? Bom descanso para vocês e boa tarde, né? Tchau, professor. Se cuidem. Ok.